E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Relações Internacionais em Minutos. Isso aí. O podcast que te coloca por dentro do mundo, de forma rápida e fácil de entender. Sem enrolação. Eu sou a Gabi. Eu sou o Pedro. E ele é o Lucas. E hoje, a gente vai mergulhar em um dos maiores conflitos que o mundo está vendo no momento. É isso aí. A guerra na Ucrânia. A gente vai tentar entender o que está em jogo para a Rússia, Pro Brasil, para a Europa e para o mundo todo. Exatamente, porque essa guerra já tá rolando há mais de 2 anos. A gente viu de tudo. Centenas de milhares de mortes. Milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas. E as sanções econômicas. Históricas. E o pior, não tem nenhuma paz no horizonte. A real é que essa guerra vai muito além da Ucrânia. É um choque de ideias, de como o mundo deve ser. E a gente vai tentar entender tudo isso hoje. Mas antes de começar, A gente quer te fazer uma pergunta. Se essa guerra já tá durando tanto tempo e ninguém consegue um acordo? não lhe parece que tem algo muito maior por trás disso? Porque não é só sobre território, né? Com certeza não. Pra gente entender tudo isso, a gente precisa voltar no tempo. É isso aí. A gente precisa entender como essa história toda começou. Lucas, você pode explicar pra gente quais foram os eventos que levaram a essa guerra? Claro, a gente pode começar lá em 1991, com o fim da União Soviética. Verdade. Imagina só, a Rússia era o centro daquele império gigante. E de repente tudo acabou. E as ex-repúblicas soviéticas, que eram tipo vizinhos da Rússia, Começaram a olhar para o Ocidente. começaram a se aproximar do Brasil e da Europa. Quiseram entrar na OTAN. Exato. E a Rússia ficou sentindo cercada. Tipo, peraí, meus vizinhos estão virando meus inimigos. Essa sensação de perda de poder na região. Sempre incomodou a Rússia. E aí, em 2014, teve um momento crucial. A anexação da Crimeia pela Rússia. Me explica melhor essa história, Gabi. Em 2014, a Ucrânia teve protestos enormes em Kiev. A população queria tirar o presidente pró-Rússia do poder. E conseguiram? E a Rússia viu isso como uma ameaça. Tipo, o Ocidente tá metendo bedelho aqui. E aí, para mostrar quem manda, A Rússia anexou a Crimeia a Crimeia é uma península estratégica com maioria da população russa. e com acesso ao Mar Negro. Ou seja, importante para a Rússia em vários sentidos. E essa anexação aumentou muito a tensão entre Rússia e Ucrânia. E não parou por aí, né, Lucas? Teve o conflito no leste da Ucrânia também, Isso é verdade. Logo depois da Crimeia, começou uma guerra no Donbass. que fica no leste da Ucrânia. Separatistas pró-Rússia começaram a lutar contra o governo ucraniano. E essa guerra já estava rolando há anos antes da invasão de 2022. Com muitas mortes dos dois lados. Uma tragédia. E aí chegamos em 2022. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em larga escala. Quais foram as justificativas que o Putin deu para essa invasão, Gabi? Ele disse que precisava proteger os falantes de russo na Ucrânia. Que, segundo ele, estavam sendo oprimidos pelo governo. E também disse que queria impedir a expansão da OTAN. A OTAN é a aliança militar do Ocidente, né? Isso. E a Rússia vê a OTAN como uma ameaça? Principalmente se a Ucrânia entrasse para a OTAN. Esse tipo ter um inimigo na porta de casa. Mas será que é só isso? Será que tem mais coisa por trás dessa invasão? Se a gente olhar para essa história com a lente das relações internacionais, A gente vê que a Rússia está querendo manter sua influência na região. a Ucrânia é cada vez mais próxima do Ocidente. É um pesadelo para a Rússia. Imagina, perdeu o controle sobre um país que sempre foi tão importante para eles. A Rússia não quer deixar a Ucrânia escapar da sua esfera de influência. E a OTAN, um ponto crucial nessa história. A Rússia não quer a OTAN perto das suas fronteiras. Mas, Gabi, além da segurança, o que mais a Rússia quer com essa guerra? Boa pergunta. A Rússia também quer ser vista como uma potência global. Mostrar que ainda é importante no cenário mundial. Desafiar os UE e a Europa. É como se eles estivessem falando. Ei, a gente já tá aqui. E no lado econômico, Lucas, o que a Rússia ganha com essa guerra? A Ucrânia é um país com muitos recursos naturais, E a Rússia quer controlar esses recursos. tipo gás natural, que a Rússia vende para a Europa, A Ucrânia também tem acesso ao Mar Negro. que é importante para a Rússia comercialmente e militarmente. Então, a Rússia tem interesse em manter o controle sobre a Ucrânia por vários motivos. E dentro da Rússia, Gabi, como essa guerra é vista? O Putin usa a guerra para aumentar seu poder dentro da Rússia, Ele se coloca como o protetor do povo russo. contra as ameaças do Ocidente. E a propaganda russa fortalece essa narrativa. Mas é importante lembrar que nem todos os russos apoiam a guerra. Exatamente. Mas a liberdade de expressão na Rússia é limitada. É difícil saber o que a população realmente pensa. E se a gente pensar nas relações internacionais de uma forma mais, digamos, subjetiva, Com a lente do construtivismo. não é?
Como a gente pode entender essa guerra? O construtivismo diz que as ideias e a identidade de um país. Influenciam muito suas ações no cenário internacional. E para a Rússia, a identidade deles é muito ligada à ideia de resistir ao Ocidente. Eles se veem como um polo diferente da Europa e do ZUE. E a Ucrânia viram símbolo dessa luta. Um campo de batalha entre a Rússia e o Ocidente. Uma guerra de ideias, de visões de mundo. Agora, vamos falar do ZUE e da Europa. Qual o papel deles nessa história toda? O ZUE tem dado muito apoio para a Ucrânia. Bilhões de dólares em ajuda militar, econômica e humanitária. É o principal aliado da Ucrânia nessa guerra. E para os UA, essa guerra é uma chance de enfraquecer a Rússia. Sem ter que mandar suas próprias tropas para lutar. E também é uma forma de mostrar que os EA ainda são o líder do mundo. E a Europa, Lucas? Qual a posição deles? A Europa está mais perto da Ucrânia. E sente mais os impactos da guerra. Mas mesmo assim, tem dado muito apoio para a Ucrânia. Enviando armas e impondo sanções contra a Rússia. Mas a Europa não é um bloco único. Tem países que dependem muito da energia russa. E ficam com medo de sofrer as consequências das sanções. É um dilema para a Europa. E como a gente pode entender o apoio do Ocidente à Ucrânia, Gabi? A gente pode usar a teoria liberal das relações internacionais. Basicamente defende a democracia, a liberdade. E a cooperação entre os países. E para os liberais. Essa guerra é uma ameaça à ordem internacional. Porque a Rússia está violando a soberania da Ucrânia. E usando a força para conseguir o que quer. Isso é inaceitável. O Ocidente quer proteger a Ucrânia. E mostrar que a força não pode prevalecer. Mas essa guerra também tem impactos no mundo todo, né? Com certeza. A gente viu a inflação aumentar em vários países. Os preços da energia e dos alimentos dispararam. A crise energética na Europa está piorando. E tem países que dependem da comida que vem da Ucrânia e da Rússia. E agora estão passando fome. É uma crise global. E geopoliticamente, Lucas? Quais as consequências? A Rússia se aproximou da China e do Irã. Que também não gostam da influência do ZUE no mundo. E o Ocidente está reforçando suas alianças. Parece que estamos voltando para a época da Guerra Fria. Com o mundo dividido em dois blocos. A situação hoje é mais complexa. Tem muitos países que não querem tomar partido. Preferem manter relações com os dois lados. É um jogo de xadrez global. E a escola inglesa das relações internacionais, Lucas? O que ela diz sobre essa guerra? A escola inglesa diz que a ordem internacional não é só sobre poder. Mas também sobre regras, normas e instituições. E essa guerra está testando essa ordem internacional. A Rússia está desafiando as regras do jogo. E o mundo precisa encontrar uma forma de lidar com isso. E o Brasil, Pedro? Como essa guerra afeta a gente? O Brasil se diz neutro nessa guerra. Mas mesmo assim a gente sente os impactos. A economia brasileira foi afetada. Os preços dos fertilizantes que a gente compra da Rússia aumentaram. E o comércio global está mais lento. O que prejudica as exportações brasileiras. E o Brasil também está sob pressão para escolher um lado. O ZUE e a Europa querem que o Brasil condene a Rússia. Mas a gente tem boas relações com a Rússia e com a China. É uma situação delicada para nossa diplomacia. É como se o Brasil estivesse no meio de um jogo de xadrez. E tivesse que pensar bem antes de mover suas peças. E qual o papel que o Brasil pode ter nesse cenário, Gabi? O Brasil pode tentar ser um mediador. Buscar um diálogo entre os países envolvidos. Defender a paz e a diplomacia. Mas para isso, o Brasil precisa ser visto como um ator confiável. Que não está do lado de ninguém. É um desafio tanto. Chegamos ao fim da nossa análise de hoje. E a gente viu que a guerra na Ucrânia E muito mais do que uma simples disputa por território. é uma crise global. Que está mudando o mundo. E agora a gente quer saber a sua opinião. O que você acha que a Ucrânia deve fazer? Negociar a paz, Ah, mesmo que perca território. ou continuar lutando com o apoio do Ocidente? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se você gostou do episódio, compartilhe com seus amigos. E não esquece de seguir o nosso canal. Para não perder nenhum episódio do Relações Internacionais em Minutos. A gente te espera no próximo episódio. Ah. Valeu!